Neste vídeo eu vou te mostrar alguns efeitos disponíveis na GDevelop que podem deixar o seu jogo muito mais bonito. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lucas e a GDevelop ela está evoluindo e cada vez mais tem mais efeitos, mais coisas para a gente estar incrementando e deixando os nossos jogos cada vez mais fantásticos através dessa engine. Apesar de efeitos em camadas e em objetos não serem algo tão novo assim na GDevelop, é algo que eu vejo muito poucas pessoas usando desse recurso em seus jogos. Então eu vou te mostrar neste vídeo como você pode estar usando esses recursos. Aliás, esses recursos de efeitos estão salvando o level design do meu jogo. E vou compartilhar aqui um pouco desse meu aprendizado, dessa minha experiência com você. Então se você já gostou desse tema, deixa aquele seu like maroto. Se ainda não é inscrito, quer receber conteúdo sobre desenvolvimento de jogos, já se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui sobre desenvolvimento de jogos. Há um mês eu comecei a desenvolver este jogo aqui e nós estamos fazendo tipo um devlog. Eu faço algumas lives mostrando como está sendo o desenvolvimento desse jogo. A core gameplay ela está pronta, então eu comecei a desenvolver aqui o level design. Esse meu level design, ele é a primeira experiência que o jogador vai ter com o meu jogo, então eu preciso que essa cena, esse level design fique perfeito e tenha uma ótima UX, que é a experiência do usuário. Eu preciso que essa cena aqui seja o cartão postal para a pessoa continuar jogando o meu jogo. Então montei o level design para que ele possa ensinar o jogador a jogar e também posso contar um pouco da história. Porém, eu não gostei muito do contraste das cores. Assim que eu montei o level design, olha como que ele ficou. Fica um pouco difícil de você ver o personagem e conseguir identificar o que é o plano de fundo e o que é o personagem. Então recorri às redes sociais, aos nossos grupos, inclusive nós temos um grupo no Facebook, eu sou o professor Lucas, para você entrar lá, só acessar o link que está na descrição lá, você pode tirar suas dúvidas, postar sobre o seu projeto e assim por diante. Então eu fiz um post lá mostrando um pouco sobre esse jogo e pedindo feedback para a galera o que eu poderia estar fazendo nesse game, já que o contraste entre o jogador e o plano de fundo não estava me agradando. E os feedbacks foram fantásticos, né? Tem até esse aqui que o cara teve o trabalho de mudar a cor do personagem, do cabelo, roupa, que eu adorei. E muito desses feedbacks era para mudar o meu personagem, aproximar a câmera, e esses feedbacks são ótimos. Porém, mudar o meu personagem aqui, mudar toda a parte das cores do cabelo, da blusa, isso iria tomar bastante tempo e eu teria que substituir basicamente todas essas animações aqui do meu personagem. Tem animação pra caramba, sem falar que eu teria que vir aqui no Game Settings, aqui em Resources, e ele iria substituir tudo isso aqui. No caso, ele iria criar outros sprites aqui embaixo e eu teria que apagar todos esses daqui. É possível? É. Vai dar um trabalho? Sim, bastante. Mas a princípio eu não queria mexer no personagem, embora as ideias são fantásticas e eu possa incrementar isso nas próximas atualizações, colocando como uma skin. Então, como eu não queria mexer no personagem, pois ia me dar muito trabalho, eu resolvi mudar um pouco o clima do jogo. Ao invés do jogo estar diurno, vai ser noturno, pelo menos essa cena aqui. Então, eu mudei a cor do plano de fundo, apliquei efeitos na camada de trás ali das nuvens e também desse grass aqui das montanhas. E eu vou te mostrar aqui quais foram os efeitos que eu apliquei, como que eu apliquei e assim por diante. Então olha só a diferença entre uma cena e outra. Essa daqui é a cena do jogo sem efeito nenhum. Agora essa daqui é a cena do jogo com efeitos. E claro, ele já está com um pouquinho de zoom também. Nós temos a lua ali, eu não gostei muito do resultado da lua, embora tá muito clara essa lua. Eu vou tentar resolver um pouquinho desse problema. Porém, aqui eu já tenho um personagem, ele já dá um destaque, né? Teve um inscrito aqui do nosso canal que pediu para eu pegar essa cerca e colocar ela lá atrás. E eu fiz isso, eu gostei muito desse resultado, ficou bacana. Ó, já dá para você diferenciar o personagem. Nós temos esse sistema de câmera aqui, bem legalzinho. Os meus inimigos, já consigo ver eles aqui. Ó, recebo dano, tal, bonitinho. E aqui eu tenho o meu boss, o primeiro boss. Ô professor, mas esse boss ele vai aparecer logo na primeira fase? Sim, ele vai aparecer logo na primeira fase. E olha que efeito legal quando ele está criando aqui os esqueletos. Olha lá, ó. Você viu que ele muda um pouquinho de cor, né? Bem legal, né? Eu vou te mostrar como que eu fiz isso aqui.
Então o que eu estou aplicando aqui? Meu personagem acaba morrendo ali, eu apliquei efeitos nas nuvens. Inclusive essas nuvens, se você perceber, elas ficam se movimentando sozinhas, né? Aliás, se você olhar para o céu, as nuvens elas vão ficar se movendo ali lentamente. Eu queria aplicar esse mesmo efeito também. A lua até então eu vou deixar assim até eu encontrar uma maneira melhor, mas a lua você consegue ver que ela entra ali atrás das nuvens, tudo bonitinho. E aí, o plano de fundo eu também mudei, escureci ele, né? E também apliquei um pouco de blur no plano de fundo ali, ó. Mais pra frente eu vou trazer aí um vídeo explicando mais sobre a história do jogo. Bom, expliquei aqui sobre os efeitos, como que eu apliquei esses efeitos. Você pode aplicar efeitos na camada ou nos próprios objetos. Aqui na camada você vai precisar abrir aqui a aba de Layers, que você abre exatamente neste ícone. E aqui você pode aplicar diretamente uma camada, quer dizer, você pode aplicar um efeito na camada HUD, Base, ou na camada de Background que eu criei aqui, né? Na verdade ele tem duas camadas de Background, só que isso aqui é a cor do plano de fundo, tá? Esse Lightning aqui é a minha camada de luz, inclusive essa luz aqui, ó, a minha lua, é um ponto de luz. Eu tirei esse objeto, esse ponto de luz dessa camada, tá? Porque senão todo o meu cenário ia ficar escuro, eu não queria isso. Então essa camada aqui, ela tá meio que só ocupando espaço aqui, que eu vou excluir ela depois, tá bom? Então ignora essa camada aqui, que ela foi criada quando eu criei esse ponto de luz aqui. Então, como que eu faço para poder aplicar um efeito na minha camada? Vamos supor que eu quero aplicar um efeito aqui na Base Layer. Então eu venho aqui ó, nesse solzinho, Edit Effects, tem as propriedades e tal, e eu tenho aqui a parte de efeitos, onde eu posso aplicar os efeitos nessa camada. Eu poderia aplicar aqui um efeito, por exemplo, do Light Night, ou temos também aqui, esse aqui ó, Dark Night. Eu vou até diminuir um pouco. Na verdade eu vou deixar isso aqui só para você ver, tá? Então cliquei ali em OK, acho que era OK o Apply, e vou executar o jogo. Olha como que ficou o cenário do meu jogo. Tá? Ficou um pouquinho estranho ali, né? Agora você vem aqui e você pode sair editando esses valores aqui, a intensidade. A intensidade eu vou diminuir porque ela ficou muito. A opacidade eu vou deixar ali em 5. Vamos ver como que ficou o resultado agora. Ó, deu uma melhorada, ok? Mas ainda não é exatamente o que eu quero. Eu posso vir aqui e diminuir um pouco a opacidade, vou deixar em 0,1. Ótimo, vamos dar um preview. Melhorou um pouquinho. Pô, professor, então eu consigo fazer uma transição de dia e noite aqui dentro da GDevelop? Sim, você consegue fazer essa transição. Sim, você vai precisar, aqui no plano de fundo eu ainda não descobri uma maneira de você fazer isso, mudando, né, essa cor escura, esse azul escuro para um azul mais claro, fazer uma transição mais tranquila, né, como se fosse um degradê, mas você pode simplesmente aqui nos eventos, vou simplesmente vir aqui na parte de ações, eu consigo manipular esses efeitos, tá? Exatamente aqui, ó, efeitos. Você pode habilitar os efeitos, mudar os parâmetros do efeito da camada, ok? Mesma coisa você vai conseguir fazer para os objetos. Cada objeto aí que você aplicar um efeito, por exemplo, vamos supor que eu vou pegar aqui o Hitbox, ali ó, você também pode manipular esses efeitos do objeto. E aonde que você vai aplicar esses efeitos, né? Como você vai conseguir encontrar esses efeitos? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou até abrir aqui o Background Platforms, que na verdade é uma imagem, tá? Eu simplesmente fui lá no Tiled, programei toda, quer dizer, programei não, montei toda a imagem, meu cenário, né? Vou até abrir aqui com o Piscal para a gente ver melhor. Então eu montei todo o meu level design ali, né? E trouxe para cá com uma imagem. E aí você vem aqui, ó, Effect, e aí eu apliquei um Dark Night exatamente nesse plano de fundo. Tá, então ele tem essas intensidades aqui, foi o mesmo que eu tinha aplicado ali na camada, que eu vou tirar, não vou precisar, né? E aqui em propriedades eu tenho a parte do plano de fundo e esse for aqui, que na verdade acabou ficando ali atrás, que eu acabei mudando, né? Então eu simplesmente fui lá e apliquei esses efeitos. Apliquei também efeitos no meu boss, tá? Aqui eu tenho os efeitos e apliquei um monte de efeitos neles, né? O legal é que você consegue vir aqui, ó, e dar um nome para este efeito. O tipo do efeito aqui vai continuar com o mesmo nome que eles têm aqui nessas listas, tá? Mas você pode dar um nome para ele. Então eu tenho aqui intensidade, a sombra, e tem esse outro aqui que eu coloquei blend. Esse efeito aqui ele é habilitado quando o meu boss ele está criando ali aqueles esqueletos.
Qual que é a ideia desse blend? Ele fica meio, como é que eu posso dizer, meio transparente, ele meio que se desmaterializa. Isso é uma coisa interessante que eu posso colocar no meio da história, né? Enquanto o boss está criando ali os esqueletos, ele meio que se desmaterializa para criar uma nova matéria. Olha que filosofia, né? Nesse período você não vai conseguir atingir esse personagem, o boss, né? Então, quando o boss não está materializado, quando ele está dando vida a esses esqueletos, ele não vai receber danos, né? Então isso é uma forma de você incrementar mais coisas na gameplay, né? Então eu estou utilizando esses efeitos aqui para ajudar também na minha gameplay. Então simplesmente que fui adicionando, você pode adicionar quantos efeitos você quiser, tá? E daqui a pouco eu te mostro onde você pode habilitar ou desabilitar isso aqui, belezinha? Então aqui nós temos vários efeitos, é interessante você vir aqui e sair testando todos, tá? Em um vídeo, assim que lançaram essa atualização aqui na GDevelop, eu expliquei sobre esse efeito aqui, ó, Outline. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou estar deixando aqui no card para você assistir, onde eu falo sobre essa atualização. Você pode também aplicar esse efeito aqui do Drop Shadow, inclusive eu acho que eu estou usando ele aqui também, tá? Você vai perceber que o Drop Shadow, você vai perceber que em volta dele tem uma aura escura, né? Como ele é um inimigo, é um boss, um chefão, um ser maligno, ele vai ter essa sombra em volta dele ali, beleza? Então esses efeitos acabaram me ajudando bastante aí a deixar esse personagem melhor ainda. Embora os feedbacks do pessoal nas redes sociais foi fantástico, eu pretendo incrementar eles aqui. A parte de aproximar a câmera e de dar esse zoom, eu fiz aqui. Eu acredito que esse zoom aqui esteja legal. Se vocês acharem que é necessário dar um zoom maior, só deixa aí nos comentários, tá? Pode ir deixando o seu feedback, o que você achar de melhor pra gente incrementar nesse jogo, vá colocando aí, ó. E aí você vai perceber que o personagem, o inimigo aqui, ó, ele tem uma aura escura em volta dele, ó, certo? Embora eu pretenda até aumentar isso aí, para dar um destaque dele aqui, né? Para dar um contraste melhor entre o meu personagem, o inimigo, né? E da árvore que está ali no fundo. Ô professor, mas aonde que eu posso habilitar ou desabilitar esses efeitos? Bom, eu programei isso aqui no evento externo do meu inimigo. E aqui eu tenho um grupo onde ele está simplesmente definindo a transição do inimigo entre criar os esqueletos, entre ele ficar parado. Isso aqui eu programei ao vivo com vocês numa live, tá? Foi a última live aqui desse devlog. Vou estar deixando aqui no card também para você assistir. Aqui eu criei uma variável que essa variável fica detectando se ele está criando os esqueletos ou se ele está simplesmente parado. Se ele estiver parado em idle, eu vou desabilitar o efeito. Então ele tem aqui, ó, Enable Effect. Como que eu fiz para acessar isso aqui? Simplesmente vim aqui, adicionei uma ação, acionei aqui, selecionei o objeto, o Necromancer, e aqui na parte de efeitos, habilitar um efeito. Aqui você vai precisar dar o nome do efeito. Lembra que eu falei que você pode dar o nome para o efeito? Então, aqui ele já vai deixar disponível os efeitos que você tem, né, os que você renomeou. Eu coloquei aqui o Blend e vou desabilitá-lo. No. Ótimo. E aí aqui embaixo, quando ele simplesmente vai para a animação de criar os esqueletos, eu habilito este efeito, tá? Existem outras opções aqui para você alterar os parâmetros, tá? Habilitar um parâmetro, desabilitar um parâmetro, ó, o nome do efeito e qual parâmetro que você quer habilitar ou desabilitar. Número dos parâmetros, embora você vai precisar colocar o nome do parâmetro e aqui o valor, tá? Ou simplesmente um texto também desse parâmetro. Pô, professor, mas o que é parâmetro? Bom, deixa eu abrir aqui a parte de efeitos e eu já te explico o que é o parâmetro. Parâmetro, aqui ó, são essas opções, rotação, tal. Ele até coloca o nome desse parâmetro aqui embaixo, ó. O nome do parâmetro no evento é rotation. Então, quando você for definir lá o nome do parâmetro, você utiliza isso aqui. Vamos supor que eu quero mudar a rotação disso aqui. Se eu não me engano, esse aqui é o Drop Shadow, é esse mesmo. Tá aqui, ó. Ainda no Drop Shadow, eu posso mudar o parâmetro lá no evento desse aqui, ó, simplesmente escrevendo esse nome aqui, alpha. Esse é o nome dele, beleza? Então, esses parâmetros, uma coisa bem legal que ele já vem colocando aqui para você o nome de cada um desses parâmetros, beleza? É aquilo que você consegue mudar, isso é o parâmetro. Então eu espero que você tenha gostado aí dessas minhas explicações de como que eu apliquei esses efeitos, como que esses efeitos estão me ajudando aqui no processo de level design do meu jogo. Deixa os seus feedbacks, o feedback é muito importante. Deixa também aquele seu like maroto para ajudar
a esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreva para você receber conteúdo semanalmente sobre desenvolvimento de jogos. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.